Olá, boa noite. Cá estamos nós para mais um Dress and Lipstick. Hoje a questão a que eu vou responder foi uma leitora que também é nossa seguidora, que segue os nossos vídeos, e ela fez-nos a questão de como é que nós podemos conjugar os acessórios com a maquilhagem. Por isso, nós vamos responder aqui assim, usando um bocadinho os acessórios e perceber que se podemos usar uma maquilhagem mais carregada, uma coisa mais ousada, tendo em conta o tipo de peça que vamos escolher. Por isso, se calhar vou começar por aconselhar, por exemplo, vamos sair e queremos usar um vestido todo preto, mas queremos dar alguns apontamentos de cor. Eu acho que aqui o segredo na combinação das cores, ou seja, às vezes as pessoas têm um sapato vermelho mas não sabem se o podem conjugar com algum cinto ou com uma carteira. O ideal será sempre pegar nos apontamentos mais pequenos, retirar daí a cor para conjugá-los então. Por exemplo, vamos supor que usaríamos um vestido preto e iríamos colocar este colar, por exemplo, assim. Se o vestido é todo preto e se temos aqui o vermelho e o branco do colar, o que nós poderíamos usar, por exemplo, se o sapato fosse preto, poderia ser conjugar este colar do vestido preto com esta carteira. Porquê? Tem um apontamento vermelho, tal como o lábio do colar. Portanto, esta poderia ser uma opção. Poderíamos fazer exatamente o oposto, usar uma carteira preta e querer ter o apontamento de cor no sapato, que poderia ser, neste caso, o vermelho, porque fica bem, ou o branco. Também, neste caso, poderíamos usar o branco. Portanto, vamos sempre buscar a cor ao apontamento mais pequeno que nós temos e a partir daí fazemos as conjugações. Neste caso, Soraya, como é que poderíamos, que tipo de maquilhagem é que usaríamos se o colar fosse assim e a carteira fosse vermelha, por exemplo? Então, como temos este apontamento tão perto do nosso rosto e ele já de si é chamativo e é uma boca, então, como não ficarmos com duas bocas, não é basicamente Exato. isso, vamos usar então um tom mais nude nos lábios. E nos olhos, como estamos com um vestido preto e esse acessório em si também é glamouroso, vamos fazer um olhar mais carregado. Um esfumado, okay. Um eyeliner carregado, a linha d'água assim mais escura e um iluminador e ficamos fantásticas. Ok, pronto, então esta é uma das primeiras dicas para o caso de usarmos um colar que seja já muito extravagante. Portanto, suavizar os lábios, para não termos dois, e apostar nos olhos mais esfumados. Então, esta será a nossa primeira opção. Depois, poderíamos usar um colar que já fosse mais discreto, por exemplo, este aqui assim, que é um colar bastante pequenino, pode ficar, podemos usar com um decote ou podemos usar assim com uma camisola redonda e ele tem este brilho. E portanto, o que é que nós aqui poderíamos conjugar com este colar? Por exemplo, poderíamos conjugar com este apontamento dourado. Isto no caso, lá está, de escolhermos uma peça que fosse, por exemplo, se fosse um vestido preto ficaria bem, mas se o vestido fosse, sei lá, branco, também ficaria uma conjugação bonita, porque tinha aqui o dourado e o colar por cima preto do branco, funcionaria muito bem. E o que é que poderíamos colocar aqui a nível de make-up? De maquilhagem, e como temos um colar mais simples, eu até vou... Posso? Podes, claro. Como eu estou maquilhada, a boca mais vermelha, vejam como fica lindo o contraste. Exato. Fica fantástico. E como temos o apontamento dourado do cinto, isto é um cinto? Sim, sim, é um cinto. Do cinto, podemos usar o dourado no olho, principalmente para iluminar o canto. Ou a linha d'água preta e a boca vermelha, fica fantástico. Acho que é uma combinação perfeita. Perfeita. Também parece que sim. Neste caso, poderíamos usar um sapato preto, poderíamos usar um sapato dourado, já sabem, vão buscar a cor ao apontamento que vocês têm, neste caso seria dourado. Obviamente que o preto fica sempre bem, mas nós aqui queremos fugir um bocadinho ao óbvio, portanto, neste caso ficaria bem um sapato dourado a condizer com o cinto. E lá está depois com a sombra dourada que iríamos colocar. Outra opção que nós
poderíamos usar, vou agora só falar destes brincos. São lindos e maravilhosos. Portanto, tem aqui assim este pormenor. No caso de utilizarmos estes brincos, tal como estes que eu até estou a usar agora, são brincos muito chamativos que por si só já vão captar toda a nossa atenção. Neste caso, para escolhermos o tipo de cor do acessório que vamos querer coordenar ao usar um brinco destes, portanto, vamos buscar as cores que o nosso brinco tem. E, portanto, ele faz efeito de verde, azul e lilás. Portanto, neste caso, seria só escolher uma das cores que nós vemos aqui no brilho do brinco e conjugá-lo com a carteira ou com o sapato. Por exemplo, podíamos usar um sapato verde ou azul, porque são as cores que aparecem aqui no brinco. Como podíamos optar apenas por levar só o brinco e já não era necessário mais nada. No caso destes que eu tenho, são os brincos verdes, que já chamam bastante a atenção, portanto decidi escolher só uma base preta. E qual é o tipo de maquilhagem então que nós usamos assim nestes brincos que já são tão chamativos? Então, vamos continuar com os lábios nude, porque estes brincos são muito chamativos e estão perto do nosso rosto. E realmente, como a Kátia disse, ao escolhermos a cor que vamos usar, ou o lilás, ou o verde, ou o azul, ficava muito giro na linha d'água, aqui por baixo, e rente às pestanas inferiores, colocarmos um lápis da mesma cor. E podemos sempre fazer um puxadinho, e fica como se fosse um eyeliner inferior, mas da cor que nós escolhemos. E agora está super na moda este tipo de maquilhagem, por isso é uma questão de apostarem. Exatamente. A última proposta que eu tenho aqui assim, já estão a perceber que a minha paixão por brincos é grande. Estes brincos aqui, que são inspirados, é uma inspiração barroca, portanto o Dolce & Gabbana, a coleção do inverno passado, teve muitos acessórios com estes apontamentos. Portanto, como é que nós poderíamos conjugar um brinco destes? É um brinco que por si só já tem um tamanho bastante grande, mas nós poderíamos usá-lo com esta carteira e nunca façam mistura de dourado com prateado, porque normalmente não funciona muito bem. São duas cores muito diferentes, são duas cores metalizadas e portanto elas têm que ser usadas ou com outras cores ou então unicamente dourado ou prateado. As duas juntas não. Por acaso era uma dúvida que eu tinha, porque agora vê-se muitos acessórios à venda, anéis assim, que misturam as duas cores. Mas são apontamentos muito pequenos. Se tu reparares, se eu usasse esta carteira e usasse um cinto que tivesse um apontamento grande, por exemplo, aquele que mostraste, mas fosse prateado. Exatamente, não iria ficar muito bem. Sim, eu por acaso também não gosto, mas realmente como vejo... Sim, porque são coisas muito pequeninas que, como são pequenas, ganham uma uniformidade a nível de cor que a gente quase que nem consegue ter essa percepção. Em acessórios, apontamentos, é um bocadinho mais complicado de conjugar. Neste caso, poderíamos usar, por exemplo, esta carteira, que tem um apontamento dourado, com o brinco. Portanto, já seriam dois acessórios bastante chamativos. O ideal aqui seria usar já o sapato preto e não apostar muito em cor, porque temos estes dois acessórios. Se for um look que peça um cinto, convém que não seja este, porque senão temos o cinto dourado, a carteira dourada e os brincos dourados. O ideal aqui será de facto usar um cinto deste género, portanto que só tem uma cor, é um cinto preto, e usar juntamente com a carteira e com o brinco dourado. Para este look, o que é que nós poderíamos usar? Apesar dos brincos serem grandes, como tu falaste, da inspiração barroca, estamos num ar muito glamouroso, muito festivo, então poderíamos arriscar. O que eu aconselho seria o esfumado preto no olho, umas pestanas postiças, uma boca nude, atenção, e bom iluminador no rosto, ou então fazermos o inverso, que é apostar nos lábios, muito iluminador no rosto, e fazermos um eyeliner uma coisa mais suave, exatamente, e o tom dos olhos ser nos nudes, não arriscar muito, porque senão iríamos ficar boca vermelha. Sim, e já sendo isto o tema barroco, tanto que por si só já é muito festivo, tem muita informação. Exatamente. O ideal. Quando apostarmos nos lábios, usar ou aquele vermelho vivo, sangue de boi, como se costuma chamar, ou então um tom mais vinho, que é glamouroso e fica super bem. E apostar nos tons mate de lábios.
porque, e mesmo nos olhos, não arriscar muito nos brilhos. No cantinho interno podemos apostar porque vai abrir o nosso olhar, mas de resto só mesmo no iluminador, porque se for um batom, um gloss ou um batom muito... Exato, já é muito brilho, já é não muito brilho, e os mates são sempre mais sofisticados, Exato. na minha opinião. Claro, eu também prefiro, sinceramente, não gosto muito de muito brilho nos lábios. Só queria agora uma chamadinha de atenção, porque às vezes as pessoas esquecem-se muito que os acessórios é só brincos, malas, cintos. Não. Em looks monocromáticos, ou não, mas vamos supor que estamos a usar um look todo branco ou todo preto, por que não apostar nas meias, que são um acessório super giro e que se vão usar muito, e já se viu muito na Semana da Moda. Portanto, aqui neste caso, se fosse um look total preto, a meia ficaria muito bem porque tem um apontamento preto e tem este apontamento aqui, azul, que nós até poderíamos colocar o sapato em azul. Se não quiséssemos que o sapato fosse preto, poderíamos usar um sapato azul e, portanto, ficaria perfeito. Se não, o sapato preto aqui também ficaria muito bem. Estas aqui assim também funcionam exatamente da mesma forma. Estas que têm assim os gatinhos, o estilo mais romântico. Não é obrigatório usar sempre em calças, pode ser usado também em saias rodadas, cria um estilo muito romântico, muito feminino, quase inocente. Portanto, saias rodadas, usar uma meinha pequenina fica muito giro, porque até vamos criar quase a sensação de que há um botinho. Se a meia for, por exemplo, toda de uma cor, toda preta, num sapato preto, a percepção que nós temos é que aquilo é um botinho. Portanto, não tendo botinho, esta aqui é uma solução gira, diferente, muito tendência para este ano e que fica sempre muitíssimo bem. Portanto, principalmente para mim, as que têm umas pernas longas e magrinhas, portanto, fica super giro. Eu posso usar. Por isso podes usar, Soraya. Por acaso, eu acho super giro ver nas outras meninas, mas em mim sempre achei um bocado estranho como é que havia de conjugar. Nós achamos sempre que nos outros fica sempre melhor, mas depois, até experimentarmos. Mas eu vou arriscar. Eu acho que sim, e depois tens que mostrar. E depois tiro fotos. Maquilhagem para esta, por acaso eu achei muito interessante estas meias. Tem um apontamento azul e vai estar super na moda usar o azul nos olhos. Ou o azul total e usar a sombra azul e a linha inferior das pestanas azul, ou como eu falei há bocado, porque é sempre mais fácil, não é? É mais fácil. Exato. Só colocarmos na linha inferior das pestanas e vai dar uma cor, é que faz logo parecer que nós temos uma maquilhagem super elaborada e é só a cor na linha das pestanas e é super fácil. Em termos deste, realmente vamos escolher uma maquilhagem mais romântica, não é? Tem tal como a meia aqui já podemos usar um batom mais brilhante, mais fofinho, o blush assim mais rosadinho, com um brilho. Claro. Acho que faz todo sentido. Portanto, sempre os acessórios são fundamentais exatamente por causa disto. Nós não temos que usar muitas coisas ao mesmo tempo, temos que saber aproveitar as cores que vamos usar no nosso look. E então, eu sei que muitas pessoas gostam de se vestir todas de preto, portanto, nesses looks em que as pessoas escolhem só uma cor, apostar de facto em apontamentos de cor, ou o brinco, ou a carteira, ou a meia, ou o sapato, ou mesmo só usar uma maquilhagem bem forte, porque se o look é todo preto, aí sim podemos apostar numa maquilhagem bem arrojada, não é? E agora que vem a primavera-verão, apostem nas cores, por favor. Exatamente. Temos que andar coloridas, já chega coloridas para ver se o sol vem até nós. Exatamente. Não é? Apostem, não tenham medo, porque procurem na internet, temos tantas inspirações para ver e fáceis de reproduzir, como esta basta uma cor na linha das pestanas inferiores, que ficamos logo diferentes, por isso não tenham medo de arriscar. Esperemos que tenham gostado, deixem as vossas dúvidas, que nós gostamos sempre de responder. Exato. E dúvidas assim interessantes em que podemos interagir as duas. Exatamente, se acharem que até é mais dinâmico e vocês conseguem apreender muito mais, enviem-nos este tipo de questão, que nós, portanto, fazemos mais vídeos dentro deste género, em que explicamos as duas, tanto de consultoria como de maquilhagem. Enviem as vossas questões então para o mesmo e-mail e não se esqueçam do passatempo que está a decorrer. Participem para poder estar aqui connosco. Exatamente. E acho que é só, Soraya. É só sim. Até à próxima quinta-feira. Até à próxima. Beijinho.